Bom, boa tarde a todos. Nós estamos dando início agora a mais um webinar OCA. OCA é o Observatório de Comércio e Ambiente da Amazônia, é uma iniciativa de 4 think tanks brasileiros, o Instituto Clima e Sociedade, o Instituto de Pesquisa da Amazônia, IPAM, o Instituto do... Qual é o outro? O Amazon, desculpem, o Amazon e o SINDES, são 4 think tanks brasileiros, para discutir os problemas e as possibilidades de convergência entre as agendas de comércio e de ambiente. Esse é o terceiro webinar do OCA. Os 2 anteriores tiveram como foco o Acordo Mercosul-União Europeia. O primeiro deles tratou das implicações para a Amazônia e para o desmatamento da Amazônia do acordo. O segundo tratou dos mecanismos ou formas de aperfeiçoar o capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável do acordo Mercosul-União Europeia. E hoje nós teremos como tema Amazônia e a nova política climática dos Estados Unidos. Um tema de grande oportunidade, de grande relevância, não só pela eleição do novo presidente dos Estados Unidos, mas também, mais recentemente, pela realização da cúpula climática promovido, politicamente pelo presidente Joe Biden. Então, é uma discussão extremamente atual, extremamente relevante para o futuro também da agenda climática. Temos em perspectiva a realização da COP em Glasgow no segundo semestre, e é nessa perspectiva que nós estamos nos propondo a levar essa discussão aqui hoje. Os webinars da OCA acontecem na última quinta-feira de cada mês, às 15 horas, como está acontecendo agora, e nas próximas sessões nós teremos, em maio, uma discussão, apresentação de um trabalho sobre potencial exportador de produtos da floresta amazônica, e em junho nós vamos discutir aqui a agenda climática da China e suas implicações, seus efeitos para a Amazônia. A moderadora desse evento vai ser a Cecília Tornag. Em princípio, seria o Brian Winter, mas por um imprevisto, alheio à vontade de todos nós, principalmente dele, nós não teremos o Brian Winter, mas teremos uma excelente moderadora, uma substituta à altura, que é a Cecília Tornag, chefe de redação do America's Quarterly, que é também onde o Brian trabalha. Ela é também diretora sênior de políticas públicas do Council of American Society. Cecília é jornalista, com mais de 2 décadas de experiência cobrindo o Brasil e América Latina. Brasileira, radicada nos Estados Unidos, trabalhou por 13 anos na Bloomberg TV como âncora, editora e correspondente para a América Latina. Também liderou a redação da Latin Finance antes de migrar para America's Quarterly em 2018. Cecília é formada em jornalismo pelo Excelsior College e em desenvolvimento internacional pela London School of Economics. Cecília, a palavra é sua. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada pelo convite. É uma pena, propaganda enganosa, né, que vocês esperavam o Brian Winter, mas espero estar à altura. E é um prazer e um privilégio estar aqui hoje com vocês, com o trabalho da OCA que a gente acompanha, o Observatório, e como é que se diz, com pessoas, com panelistas que realmente eu espero vou aprender muito hoje aqui com vocês. Então, é um prazer e um privilégio estar aqui. Essa questão, eu estou nos Estados Unidos, onde essa questão climática e o foco do Biden está absolutamente claro. Todos os discursos e todas as oportunidades em que se ouve falar das iniciativas e políticas que vêm por aí, a questão climática está muito envolvida. Claro que a pandemia ainda tem um foco muito grande, evidentemente, mas em qualquer oportunidade, todos os membros do gabinete dele colocam a questão climática em volta. Então, está muito claro que esse realmente é uma prioridade para esse governo.
e que, nesse caso, o Brasil, evidentemente, ganhou como é que se diz, um espaço muito maior. Então, realmente, acho que mais do que pertinente vocês terem chamado essa discussão aqui hoje, e acho que vai ser realmente um aprendizado enorme. Nós vamos começar, eu vou apresentar só os nossos panelistas, nós vamos ouvir antes um pouquinho sobre a cúpula, porque a cúpula foi um momento muito importante, né? A cúpula do clima, chamada pelo Biden, foi um momento que marcou esse foco dele, então nós vamos ouvir o professor Eduardo Viola falar um pouco disso, depois nós vamos para uma discussão, e em seguida, por favor, preparem-se, porque o Q&A, desculpe, perguntas e respostas, estou aqui, está aberto, e coloquem, pensem suas colocações, suas perguntas, que nós vamos sim abrir para o debate, para ser realmente uma conversa ampla com quem está nos assistindo também. Então, sem mais, eu queria apresentar hoje essa mesa fantástica que eu tenho aqui, o privilégio de estar junto. Nós, como eu já falei, Eduardo Viola, que é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UNB, da Universidade de Brasília, e pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, pesquisador nível 1 do CNPq. Eu tenho que seguir a cola, porque vocês realmente têm um currículo fantástico. Também é coordenador do grupo de pesquisa do CNPq, o Sistema Internacional no Antropoceno, e lecionou em várias universidades pelo mundo afora: Stanford, Texas, Amsterdã, Colorado, Notre Dame, Lisboa, Unicamp, Buenos Aires. E professor Viola é membro também de vários comitês científicos nacionais e internacionais, autor de 6 livros e mais de 50 capítulos em outros livros, e também 80 artigos publicados em periódicos científicos e especializados em vários países, né? Publicações em vários países. Principais temáticas acompanhadas pelo professor nesses artigos: política ambiental internacional, economia política internacional da mudança climática, o sistema internacional no antropoceno, globalização e governança, segurança internacional, relações internacionais nas Américas e política externa brasileira. O professor tem 226 citações no Web of Science e mais de 5.000 citações no Google Scholar. Participou em seminários, ministrou palestras em mais de 50 países, realmente um privilégio nosso de poder aqui estar hoje compartilhando da sua expertise. Temos na mesa também Nathalie Unterstel, especialista em políticas públicas e mudança do clima. Nathalie tem mestrado na Universidade de Harvard e graduação na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, e foi negociadora do Brasil na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima entre 2011 e 2015. Nathalie também atuou tanto no governo federal como em governos estaduais, onde apoiou a construção de políticas públicas e é cofundadora e membro de diversos projetos e organizações, como, por exemplo, a Política por Inteiro, em parceria com a Folha de São Paulo, é colunista da revista Época, e às vezes da America's Quarterly também temos orgulho de publicar Nathalie. E temos como também um orgulho enorme de ter na mesa Nicholas Zimmerman, que é ex-diretor do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca para Assuntos do Brasil e Cone Sul, e ex-conselheiro de política sênior do embaixador americano nas Nações Unidas. Nick Zimmerman é diretor do Fórum da Iniciativa Columbia World Projects, que é da Columbia University, aqui em Nova York, e serviu anteriormente na administração Obama em uma série de funções de segurança nacional, como conselheiro de política sênior para os Estados Unidos, para o governo americano, diretor do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca para Assuntos do Brasil e do Cone Sul, assistente especial do gabinete do subsecretário de Defesa para a Política e diretor de assuntos do Hemisfério Oeste. E Nick também é graduado em Relações Internacionais pela Brown University, também é mestre pela Escola Kennedy de Governo da Universidade de Harvard. Como eu disse, nós temos aqui um privilégio imenso de poder ouvir essas cabeças incríveis com uma expertise fantástica que vão aqui esclarecer bastante esse cenário atual em que nos encontramos, que é um cenário bastante interessante, eu diria assim, mas eu queria, antes de mais nada, passar a palavra para o professor Viola, para que nos desse esse apanhado, esse resumo do que aconteceu na cúpula do clima e para a gente começar a discussão por aí. Professor, por favor. Eu acho que o seu microfone ainda está desligado. Muito obrigado, Cecília. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos organizadores, ao CA, pelo convite, celebrar, digamos, a existência
desta rede. É a primeira vez que participo num evento desta rede, mas tenho longa história de colaboração com os SINDES e, obviamente, tenho conhecimento e diálogo com os outros 3 institutos que são de excelente qualidade no Brasil e no mundo, digamos, tá? Bom, então, me foi encomendada a difícil tarefa de resumir brevemente os pontos principais da Cúpula da Terra. Obviamente que eu tento fazer o mais objetivo possível, mas sempre vai ter a minha interpretação dos fatos, né? Então, são 8 pontos. O primeiro ponto, eu vejo um sucesso da convocatória. 40 países aceitaram, todos os que foram. Isso mostra uma capacidade de convocação alta do governo Biden, porque inclusive até participou Putin, tá? Amplia participação de agentes não estatais, empresas, sociedade civil, populações indígenas tradicionais e demais. Todos os discursos reconheceram a gravidade da crise climática, embora em graus variáveis, obviamente, mas isso não altera o fato de que vários dos países que reconheciam a gravidade da crise climática têm tido, no período recente, trajetórias negativas ou muito negativas em relação a emissões, tá certo? Outra coisa importante é que a ideia dos 40, me pareceu excelente a seleção, porque inclui os G20, que obviamente são os mais importantes, mas incluem outros países cujas emissões estão crescendo rapidamente, mas também os países mais representantes dos países mais vulneráveis do mundo, digamos, tá? E representantes de potências tecnológicas, que não são importantes nas emissões, mas têm capacidade de desenvolver tecnologias de baixo carbono. Segundo ponto, Estados Unidos materializa a volta ao cenário mundial da mudança climática com um posicionamento ambicioso e a procura de liderança. De fato, a política climática se torna central no objetivo dos Estados Unidos de reconstruir a liderança global dos Estados Unidos, em todos os pontos, e também, em particular, dentro do mundo democrático. O anúncio de Biden de redução de 50% das emissões em 2030, em relação ao ano 2005, é bastante ambicioso, vou falar um pouco mais depois sobre isso, mas para fins comparativos deve ser retraído ao ano base de 1990, que é o ano base da Convenção e do Protocolo de Kyoto, tá certo? E isso, inclusive, para que seja uma comparação correta com a Europa. Então, esse 50% reduz para 43%, o que ainda é ambicioso, mas menos, tá? Então, há, contudo, uma grande questão em tudo isto, que é o problema de déficit de credibilidade dos Estados Unidos, pela sua história anterior. Ou seja, por exemplo, foi impulsor e líder do desenvolvimento do protocolo de Kyoto. Depois se retirou do protocolo de Kyoto quando muda a administração. Depois, Obama é um dos impulsores do Acordo de Paris e depois, pouco depois, Trump assume e se retira do Acordo de Paris. Isso é um ponto que deixa dúvidas no mundo, digamos. Tá certo? Terceiro ponto, o anúncio americano, digamos, está dentro de um contexto de forte aumento do gasto público, tá certo? E do papel do Estado na economia e na sociedade. Isso ficou claramente confirmado no discurso de ontem à noite de Biden ao Congresso, tá? Então, na minha visão, é uma mudança paradigmática em relação aos últimos 40 anos, desde Reagan, tá certo? E, então, o foco da transição para a economia de baixo carbono está na energia eólica, na energia solar, na smart grid, nas baterias, também uma questão de pequenos reatores nucleares de última geração, digamos, tá? Serão, segundo vários analistas, importantes, digamos, né? E também toda uma eletrificação do sistema de transportes e um retrofit dos prédios e desenvolvimento de agricultura de baixo carbono. Tudo isto, em geral, se associa com criação de empregos de alta qualidade e sindicalizados, tá?
con una reindustrialización de los Estados Unidos, promoción de cadenas productivas de bajo carbono no territorio americano, ¿está cierto? Esto es muy importante, inclusive en esta red, porque que tem comercio, digamos, ¿no? Porque hay componentes que pueden llevar a una política más proteccionista por parte del gobierno Biden, digamos. Eso fica en abierto, digamos. Tá? E tem todo um componente de diminuição da pobreza e, junto com tudo isso, diminuição da pobreza e da desigualdade. O quarto ponto. No Congresso, esta política de Biden, o anúncio, tem forte apoio dos democratas e forte oposição dos republicanos, o qual não é nenhuma novidade. Para los republicanos, el principal argumento es que va a ferir a competitividad americana diante de China y otros países porque ellos no cumplen, digamos, no tienen las metas ambiciosas que tienen los Estados Unidos. No es más porque una parte importante de los republicanos aceitan a realidad de la mudanza climática, embora otra parte ainda considera una fraude. Mas tem toda una parte que a cuestión es más de competitividad. Y entonces, a aprovação do governo Biden tem oscilado entre 55%, a desaprovação 40%, está relativamente bem. Não é um Obama, digamos, está certo, Clinton, o que for, mas ele, comparado com Trump, está muito bem e 15 pontos de diferença positivo, está certo? E existe um setor do eleitorado republicano que aprova a política de Biden em várias dimensões. E os analistas concordam que es fundamental para que esta nueva política climática se consolide una victoria demócrata en las elecciones de 2022 y de 2024. Yo diría, el resto del mundo olha con ansiedad esto, para poder superar las idas y vindas de la historia anterior de los Estados Unidos. Quinto punto. El Reino Unido confirma su lideranza mundial en la cuestión climática, con anunciando 68% de reducción en relación a 1990 y promete 78% para 2035. Digamos, a trayectoria del Reino Unido reciente corresponde a ambición. Estados Unidos, por ejemplo, Reino Unido en la última década prácticamente eliminó carbón de la matriz energética. Es un logro bastante significativo. Y está avanzando con la electrificación del sistema de transporte e iniciando el avance con la retrofit dos edificios, dos predios. Entonces, a mi visión es el ejemplo mejor que existe en el mundo, el Reino Unido, digamos. Bueno, la Unión Europea confirma el 55%, las posiciones específicas de Francia, Alemania e Italia y los escandinavos reafirman esa ambición. ¿Por qué? Porque la posición de la Unión Europea es siempre liderada por la Europa del Norte, en los años recientes tiene apoyo de la Europa del Sur, mas tem reticencias en la Europa del Este. Por ejemplo, inclusive hoy, Polonia es uno de los casos claros de resistencia, porque es una matriz económica muy intensiva en carbono, digamos, en carbón. Y, por ejemplo, ahora, los poloneses cuestionan una cierta hipocresía alemana, porque cuestionan el carbón polonés, mas están continuando Nord Stream 2, digamos, que es el gas ruso, digamos, llegando para Alemania, y que, según ellos, compromete a seguridad de Europa. Tá? Muito bem. Sí, una otra cosa en este punto es que hay una grande convergencia entre la Unión Europea y Estados Unidos, mas hay énfasis diferente. O énfasis americano es na tecnología. O driver es muy fuerte en la tecnología. En tanto, ya os europeos tienen, a tecnología también, mas tem un componente importante de mudanza de comportamientos. Mudanza de racionalización de patrones de consumo, que no aparece presente en los Estados Unidos, entre otras cosas, obviamente, porque eso es lo que más confrontaría a los republicanos. Bien, o punto séptimo es sobre Asia, Rusia y Japón, rápidamente. Japón anuncia meta de 42%, más en relación a 2013. 13 kilogramos de pico de emisiones, bien así, oportunista, digamos. En relación a 1990, es apenas 25%. Y está longe de Japón da lideranza en la década de 90 y no protocolo de Kioto.
China se manteve com uma posição bastante conservadora, pico até 2030, neutralidade em 2060, o que é totalmente incompatível com o orçamento global de carbono. Tá? Agora mudou um pouco e disse que a expansão das termoelétricas de carbono, que o ano passado e este ano é impressionante, por exemplo, tá certo? Vai parar em 2025. Digamos, tá? Então, isso é novo, tá certo? Mas parece que vão construir muitas até 2025. Tá? Houve também um vago anúncio de tornar verde a rota da seda. Tá? Depois, a Índia apenas anunciou compromissos de aumentar o peso das renováveis na matriz energética. Coreia do Sul anunciou que deixará de financiar no exterior usinas termoelétricas de carbono. A Austrália manteve-se em uma posição conservadora. E Rússia é um discurso vago de Putin e demais, mas o fato de ter participado já é uma certa vitória de Biden, digamos. Tá? Mas é importante lembrar que uma parte importante da elite russa acredita que será favorecida por o aquecimento global. Totalmente anticientífico, mas é isso. Não é só no Brasil que nós temos coisas anticientíficas. Bom, e por último, o Brasil. Discurso conciliador de Bolsonaro, mas com abundante distorção de fatos e promessas que não correspondem aos 2 anos prévios de governo. A meta de eliminar o desmatamento ilegal de 2030 é reafirmação da meta aprovada no Acordo de Paris. Tá? A novidade seria o carbono neutro em 2050, que independentemente das intenções de Bolsonaro, como isso é muito remoto, mas compromete desde já a sociedade e o Estado brasileiro para uma meta de carbono neutro que antes estava mais fixada no horizonte na ideia de 2060. Isso é favorável, né? Aumenta o compromisso de longo prazo. Outra mudança, a abertura para o diálogo com a sociedade civil e populações tradicionais. Houve uma promessa de dobrar o orçamento de meio ambiente, mas no dia seguinte houve um corte radical do orçamento de meio ambiente. Agora parece que está havendo todo um movimento para aumentá-lo novamente, digamos, enfim. A demanda de exigir pagamento antecipado pela redução de desmatamento na Amazônia, que estuvo muito presente nas negociações entre Kerry, Salles e demais, nos meses anteriores à cúpula, parece estar agora em declínio no governo brasileiro, um princípio de realidade, digamos, isso não é um não start. Tá? E a outra coisa importante que nós temos é que nos últimos 2... o discurso de Bolsonaro foi recebido com ceticismo no mundo e no Brasil. Tá? Mas nos últimos 2 anos tem havido um extraordinário aumento da preocupação e do ativismo sobre clima e Amazônia na sociedade brasileira. Comunidade científica, empresas, economistas, sociedade civil, governadores, populações tradicionais. Trata-se de um novo cenário, muito diferente do cenário da campanha eleitoral de 2018 e início do governo Bolsonaro, onde havia havido um declínio da preocupação com os problemas ambientais, digamos, tá certo? E os setores favoráveis a uma política ambiental mais positiva são poderosos no próprio Ministério de Bolsonaro. Por isso, na minha visão, algumas mudanças haverá no resto do governo de Bolsonaro. Mas, na minha visão, pouco, digamos, tá certo? Isso por coisa que posso explicar depois sobre a base eleitoral, os núcleos de base eleitoral de Bolsonaro. E está em aberto quão significativa será. Muito obrigado. Professor, realmente, de abrir os olhos, né? Que essa é a realidade. O Biden realmente ele tem que se focar no mercado doméstico, pelo menos no discurso, para poder exatamente manter ou tentar conseguir esse apoio que está faltando da outra parte, né? Dos outros milhões de votos que o ex-presidente efetivamente teve, né? E é interessante que na opinião pública existe um apoio, né? Assim, mas é um pouco bastante difundido, e no que entra questões, quando se liga a questão política, realmente vai... Eu queria uma pergunta, e aí, de repente, começaria pelo Nick, até para ver, porque o senhor terminou com a questão do discurso brasileiro, né, e do que o presidente Bolsonaro colocou, mas
muita gente chamou a atenção pelo fato dele ter mudado o tom, pelo menos, né, do discurso que foi feito na ONU. Então, teve uma mudança de tom, e apesar do ceticismo em relação à realidade, essa pressão toda, e ver o mundo inteiro, Xi Jinping e Putin, né, aceitando um convite de Biden nesse momento, é simbolicamente bastante forte, né, para um país como o Brasil. Aí eu queria ver um pouquinho como é essa recepção, como foi um pouquinho, Nick, você pode falar um pouquinho como foi a recepção das falas do Bolsonaro, uma vez que existe um foco na Amazônia e no Brasil como esse outro lado fora do mercado doméstico, para que a gente possa atingir net zero no mundo, né? Sim, claro, Cecília. Primeiramente, queria também agradecer pelo convite a OCA, em particular, Sandra e Daniel. É um privilégio e honra estar aqui com vocês. Eu estava brincando antes com os outros do painel, que, dada a pandemia, faz muito tempo que não falo português ao vivo, então já peço desculpas à audiência aqui se me atrapalhar, falar qualquer coisa errada, só, por favor, me avise que eu vou tentar me corrigir, ou talvez meus parceiros aqui no painel poderiam me dar uma força. Também queria destacar que eu achei o resumo de Eduardo bem completo e aprendi muito com os outros países que ele analisou, já que eu fiquei mais concentrado nos Estados Unidos mesmo, e, claro, Brasil. Eu queria destacar só algumas coisinhas para começar. Primeiramente, muitos já falaram sobre o tom do presidente Bolsonaro, quer dizer, a mudança no tom dele, no discurso, na cúpula. E, geralmente, minha leitura disso é que os americanos gostaram disso, de ver uma mudança, pelo menos na retórica. E isso em si, combinado com alguns dos pontos que Eduardo acabou de falar, de antecipar para 2015, 2050, de 2060, a neutralidade, de falar de um dobramento de recursos para fiscalizar a situação nas Amazonas, essas coisas, eu acho que receberam de uma forma positiva as autoridades norte-americanas. Agora, a equipe de Kerry geralmente é composta de pessoas que trabalharam intensamente em cima das negociações de 2015. Então, eles entendem, eles têm um background e têm um contexto, um entendimento do contexto brasileiro. E eles entendem a evolução da política climática no país, pelo menos em termos gerais. E já que muita da equipe, não só da equipe de Kerry, mas também que está atuando na diplomacia regional nas Américas, fizeram parte do governo que eu fiz parte, do governo Obama, e negociaram com autoridades brasileiras como uma visão política diferente, eles entendem também os problemas que o país tem sofrido no contexto de desmatamento e tal, de 2015 até agora. E, então, certamente, não tenha dúvidas, o governo americano está muito consciente que algumas das falas de Bolsonaro simplesmente não correspondem à história recente no performance do Brasil, antes de Bolsonaro e certamente depois. Então, eu acho, em termos gerais, isso foi um passo positivo, mesmo que inconclusivo, e os americanos vão continuar a ter uma negociação. Agora, há uma falta de crédito dentro dos dois lados, sabe? Então, eu acho que a postura dos americanos, vamos continuar a conversar, mas a gente vai esperar para ver resultados, progresso, medidas concretas do governo Bolsonaro, antes de... Eu acho que Eduardo falou muito bem nessa questão de 1 bilhão de dólares. Eu estou consciente das entrevistas que o ministro Salles tem dado, mas isso realmente nunca teve fundamento do lado norte-americano. Então, isso não vai acontecer, mas qualquer ajuda, qualquer processo, eles vão requerer
resultados concretos. Primeiro, ainda este ano, eu acho, o próximo grande acontecimento sendo o Glasgow, em novembro, que eles vão querer ver algum resultado do lado brasileiro antes de tocar essa agenda assim, daqui para frente. E resumindo agora, terminando, não quero falar demais, essa questão que Eduardo colocou sobre o orçamento brasileiro, eu afirmo, as pessoas estão conscientes disso. Está todo mundo um pouco confuso, até eu gostaria de perguntar para os meus amigos brasileiros o que está acontecendo exatamente, porque eu li que realmente as cortes no orçamento foram assim assinadas por Bolsonaro, avançaram, só que depois Salles entrou em contato com Paulo Guedes para tentar, sei lá, não estou entendendo muito bem, mas certamente tem pessoas acompanhando essa notícia e como vai evoluir, como uma primeira amostra da vontade verdadeira do governo federal brasileiro em colaborar com os Estados Unidos neste espaço que é a mudança climática. Vou terminar por aqui. Muito obrigado novamente pelo convite. E mesmo porque, assim, os americanos e a equipe do Kerry, eles sabem ver imagem de satélite também, né? Eles sabem acompanhar, eles não tem como esconder, sabem ler, a imprensa brasileira provavelmente chega lá, e se eles aprenderam o que é uma televisão de cachorro, eles provavelmente as outras coisas eles já sabiam mais, né? Então, enfim, acho que eu queria mudar um pouquinho, saber um pouquinho, assim, esse peso, quanto que essa questão especificamente do Brasil e da Amazônia pode pesar em relação, inclusive, ao resto da relação, do relacionamento, que é o que o governo quer. O governo brasileiro se alinhou aos Estados Unidos de uma forma muito direta, claro que era com Trump mais do que com os Estados Unidos, mas ainda assim essa visão de que, né, os Estados Unidos são o melhor parceiro para o país. Eu queria ir para você, Nathalie, primeiro e tal, mas talvez que vamos querer ouvir todo mundo nisso, né? A opinião, qual será o lugar da Amazônia, propriamente dito? A gente sabe que a agenda do Biden é bastante doméstica, num certo sentido, até para poder vender, mas ele já mencionou, inclusive foi o único país, né, mencionado durante a campanha ainda. Então, o peso da Amazônia nessa agenda e se eles conseguem compartimentar esse relacionamento com o Brasil, como estão fazendo com a China e com a Rússia, né, de separar as discussões e a área comercial e outras áreas efetivamente continuarem independente do Brasil apresentar controles efetivos na floresta. Nathalie, eu queria começar por você. Vamos lá. Essa questão da compartimentalização eu vou deixar para os meus colegas falarem, porque eles são os expertos em relações internacionais. Mas olhando mais dessa perspectiva aí de clima e florestas, eu acho que primeiro é interessante colocar em perspectiva, né, enfim, complementar o que o Viola e o Nick já falaram, que a gente tem uma corrida climática e o Acordo de Paris ele foi construído para gerar essa corrida. É uma corrida para o topo. Então, em vez de a gente estar no sistema antigo, que a gente ficava tentando evitar free riding, né? Essa coisa de alguém, todo mundo vai fazer alguém não vai fazer, mas vai ser beneficiado. Isso foi meio jogado fora, entre aspas, porque novo formato, a nova arquitetura de Paris, ela faz não, cada um bota a sua oferta na mesa, mas a cada X anos a gente vai apertar o torniquete e ver onde é que a gente está, né? E o primeiro torniquete é esse agora da COP26, né? A gente teve uma avaliação da Convenção Quadro esse ano da soma de todas as contribuições e viu que ela é muito ruim, que ela só tinha melhorado 1% em relação aos compromissos de 5 anos junto ao Acordo de Paris. Então, quando o Biden chama essa cúpula, ele chama para tentar animar no bom sentido, né, novos compromissos a serem colocados na mesa. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que vai sair um relatório novo do IPCC esse ano, que a Convenção Quadro vai fazer um novo relatório de novas ofertas, novas NDCs até a COP26. Então, acho que é um processo que ele vai só esquentar daqui em diante, né? E a gente viu o compromisso americano colocado na mesa, a melhora da oferta do Japão, como Viola trouxe, quer dizer, teve anúncios realmente importantes, mas poucos anúncios de países, novos anúncios de países aí ligados à questão mais florestal, né? Eu poderia destacar, enfim, ninguém, na verdade, eu acho que poderia ser destacado na cúpula em relação a isso
de novos anúncios, né? Mas a gente tem a Colômbia se posicionando super bem, é o único país que tem uma oferta aí de mais de 50% de redução de emissões. A gente vê o Peru, por exemplo, numa relação com a Suíça para mobilizar mercado, né? E, enfim, relacionado à floresta. Então, tem vários atores amazônicos que estão se colocando, eu acho que também, nesse jogo. Mas, bem da verdade, a gente sabe é que o grande bode na sala é o Brasil, né? Quer dizer, é quem precisa colocar, em termos de Amazônia, em termos de floresta, novidades. E eu acho que foi isso que animou um tanto, assim, Cecília, essas conversas bilaterais e multilaterais aí antes da cúpula acontecer. Então, tentando ser rápida aqui, a gente viu muita conversa acontecendo. O ministro do Meio Ambiente brasileiro postava fotos diárias das conversas deles com os demais líderes. Teve um processo em que ele começou a colocar uma narrativa, inclusive na nossa imprensa aqui, de que haveria um acordo bilateral. A gente não sabe nem se isso verdadeiramente, em algum momento, foi cogitado, né? Mas o fato é que esse processo ele acabou gerando duas coisas que eu acho que foram interessantes. Uma foi essa oportunidade que provavelmente esse ministro viu de ganhar mais espaço, de ganhar mais legitimidade em relação às suas demandas, aos seus programas, às suas propostas políticas. E, por outro lado, a reação da sociedade brasileira, né? Eu acho que nunca antes a gente viu reações aqui tão fortes. Foram cartas de 24 governadores, de 56 parlamentares, de 200 ONGs e povos indígenas, artistas, falando, cuidado, a credibilidade precisa ser aferida, que a gente precisa saber qual é, né, quão crível é o que esse cara está prometendo. E isso também gerou lá nos Estados Unidos uma carta aí de 15 senadores de peso, né, falando para o Biden não assine nada com esse cara, não. Eu acho que isso foi super importante, porque, de fato, estava se constituindo ali, não sei se um acordo propriamente, mas se constituindo uma possibilidade, né, de uma aliança, de alguma coisa formal ser assinada entre Brasil e Estados Unidos na cúpula. Como ocorreu com a Índia, com a Coreia do Sul, com os demais países, poderia ter saído com a gente, dado uma certa legitimidade. Não saiu. Mas o que saiu foi um outro mecanismo que poderia ser só nosso, eu acho, mas que vai ser global, que é esse que começa com $1 bilhão da Amazon e que deve envolver mais bilhões aí para pagar por resultados. E só que um pouco diferente do que a gente já viu, né? Não é um fundo Amazônia e não é o que a gente tem na ONU, que é um mecanismo que olha para, digamos, resultados passados, ele começa a olhar para resultados futuros. Então, eu acho que foi um resultado bem interessante, porque não legitimou o que o Bolsonaro e os seus ministros queriam, né? Faz eles agora terem que se esforçar mais e demonstrar algum tipo de serviço aí antes da COP26. Então, acho que isso não terminou, pelo contrário, só começou. Por outro lado, eu acho que abriu essa oportunidade de vários países, inclusive aqui os amazônicos, se beneficiarem de um eventual desse mecanismo que está em formação. Então, eu acho bem interessante, e só para fechar, tentando responder um pouco ao Nick, não tem problema necessariamente de orçamento que vai ser resolvido com essa canetada que você comentou, tá? Bolsonaro prometeu dobrar um orçamento que é o pior orçamento em 21 anos da área ambiental. Então, você dobrar uma coisa que é muito baixa, já não é uma coisa muito ambiciosa, né? Acho que a gente tem que colocar sempre em perspectiva isso e também o fato de que existem 3 bilhões praticamente parados no Fundo Amazônico que o governo não quer usar. Então, de novo, não acho que o Brasil está necessariamente com falta de recurso, a gente está com falta de estratégia e vontade política para implementar uma política anti-desmatamento. Falei muito, passo a bola. É interessante isso, porque, enfim, não é falta de dinheiro, e não só o orçamento cortado, como você falou, muito menor até hoje, mas também as estruturas possíveis para coibir o desmatamento também sendo, né, numa situação que não vemos há muitos anos, né, desde que começaram a ser montadas. Então, é realmente uma situação de por que dinheiro se você não tem quem né, nem tem quem pagar para fazer isso? Então, é uma situação estranha. Eu queria saber, enfim, do professor sobre essa questão do quanto que a Amazônia vai pesar e quais são, até o Paulo Barreto na mensagem aqui lembrando essa questão, e se não acontece, o que a gente pode ver? A gente vai ver o Brasil recebendo sanções, os Estados Unidos vão puxar as empresas
para diminuir investimentos no Brasil. A gente está vendo, né? Aliás, jabá rápido, a Nathalie escreveu sobre esse novo formato do investimento hoje na America's Quarterly, muito interessante, Nathalie, é aberto, não é fechado o site, então, quem quiser ver um pouquinho mais sobre isso, que realmente é uma coisa, mas nós temos empresas colocando dinheiro nesses fundos, né, para ajudar, quer dizer, quando vem na outra área de negócio, o Brasil, quer dizer, como é que a gente pode ver? Quanto que pesa a Amazônia e quais são as sanções ou, enfim, os impedimentos que a gente pode sofrer depois disso, professor? O microfone está desligado. Uma coisa muito importante para enquadrar o conjunto da Amazônia no conjunto da relação Brasil-Estados Unidos é entender mais ou menos o seguinte, que Brasil é um país que está próximo dos Estados Unidos em termos geopolíticos, inclusive desde o ano 2019, Brasil virou major non-NATO allied, ou seja, importante aliado extra-OTAN, tá certo? Então há uma aliança militar, de fato, digamos, e isso é importante para os militares brasileiros, inclusive em termos de acesso a informações, acesso a tecnologia de armamentos e demais, digamos, tá certo? Bom, eu acho que esse lado é um lado muito importante. Tem o segundo lado, que é o lado econômico, digamos, ou seja, a relação da interdependência entre Estados Unidos e Brasil é muito mais profunda que entre Estados Unidos e China. O que é mais forte entre Estados Unidos e China é a relação comercial, digamos, tá certo? Mas, do ponto de vista mais geral, financeiro e de cadeias produtivas e de investimento direto americano no Brasil, por exemplo, o Brasil é um país com forte estoque de capital fixo, 17%. De capital estrangeiro, digamos, tá? Isso é raríssimo para um país grande como o Brasil. E grande parte desse estoque é americano, de empresas americanas que estão aqui faz muito tempo. Então, você tem por causa estes fatores fazem que para o governo americano, do ponto de vista da segurança nacional americana, é fundamental manter Estados Unidos próximo do ponto de vista geopolítico, inclusive para ser uma espécie de barreira ou de filtro a uma excessiva expansão econômica chinesa na América do Sul. Tá? Então, eu acho que esta é uma questão importante para entender até onde vai chegar a pressão americana, digamos, sobre o governo brasileiro. Eu acho que o governo Biden vai ter que fazer, digamos, permanente equilíbrio, digamos, entre os dois objetivos, manter Brasil próximo dos Estados Unidos geopoliticamente e, ao mesmo tempo, proteger a Amazônia, mudar a política ambiental. Então, eu não acho provável, no prazo previsível, nenhum tipo de sanção, tá certo? Eu acho que o primeiro efeito negativo vem da criação do Border Tax Adjustment na União Europeia, que muito provavelmente será criado este ano. Mas nos Estados Unidos não haverá esse tipo de proposta, pelo menos este ano. Biden não parece, por enquanto, ser muito favorável a isso, digamos, tá certo? Então, o ponto-chave não é tanto de sanção, é de até onde, por exemplo, se Brasil demonstra compromisso, reduz emissões, muda a política, demonstra seriedade, consistência, é possível que o governo americano impulse uma maior, por exemplo, presença de empresas americanas na Amazônia, por exemplo. Uma coisa fundamental para a Amazônia se desenvolver de modo sustentável é a atração de capital estrangeiro, digamos, porque a Amazônia é baixíssima, tem baixíssima capitalização, digamos, tá certo? Para avançar para uma bioeconomia moderna, uma economia da floresta em pé, digamos, superando toda a economia rudimentária, digamos, do gado, digamos, ou algumas florestas, alguns cultivos anuais. Então é isso. Então eu vejo mais ou menos, eu acho muito importante a Amazônia na relação Brasil-Estados Unidos, mas tem que ser ponderado com essas outras dimensões.
E, Nick, você falou sobre como foi visto e tal, mas a gente tem, quer dizer, além disso, né, que te perguntar a sua posição, como você vê isso desse tamanho da Amazônia para a política americana, como o Biden, né, a equipe do Biden está vendo isso na agenda do governo Biden para o Brasil, mas com um adendo aqui, a gente viu que na cúpula o Jair Bolsonaro foi convidado, mas nós tivemos também a Cinel Apitiana, nós tivemos uma representante das comunidades originárias, dos povos originários, fazendo parte também de uma apresentação importante, né, saia de lá. Nós temos aqui como é que se diz, muita atenção à questão indígena e o quanto que, enfim, que essa atenção, porque existem os povos, né? A gente tem a floresta, a gente tem o que é necessário para o planeta respirar e para o agronegócio ter chuva, mas tem povos, tem gente lá que pode, inclusive, contribuir com tudo isso, mas que fazem parte dessa equação em relação a esse governo. Quer dizer, como é que você vê isso, desse peso da Amazônia e com relação aos povos originários? Eu acho difícil minimizar a importância das Amazonas na relação bilateral. E no espírito de debate, eu discordo com alguns pontos que Eduardo colocou agora. Em primeiro lugar, esse lance do aliado OTAN, isso é muito simbolismo. Chega muito, não chega nem de longe de uma aliança militar. Isso foi uma iniciativa criada pelo governo Clinton como um gesto de diplomacia por certos países que tinham se aproximado aos Estados Unidos sem poder dar muito armamento. Em termos específicos, o que este status dá para um outro país é um acesso privilegiado a uma lista de armamentos que as Forças Armadas dos Estados Unidos já não usam, que está fora da data de validade, que teriam que ser consertados, mas que poderiam dar certos. E estes países têm um desconto, sim, mas eles têm que pagar por este armamento. Além disso, essa lista de armamento não é só os países que têm esse status de aliado extra-OTAN, não sei falar exatamente em português, me desculpe, essa lista, outros países que não têm esse status têm acesso, só que tem acesso depois de Brasil, Argentina, etc., dizer assim que não. E é só isso. Simbolicamente, entendo que as Forças Armadas brasileiras gostaram dessa concessão que Trump deu, mas na prática chega bem longe de ser uma coisa de carne mesmo, de substância. E em termos gerais, ao contrário da China, onde nós temos uma relação e uma parceria comercial bem complicada e ligada uma à outra, a agenda climática, anticlimática com China é um dos únicos aspectos da agenda positiva que tem um potencial. É como se fosse quase o contrário. Vamos ver o que aconteceu com Bolsonaro e depois dessa mudança em tom, mas é o foco da tensão, sabe, na relação. E a gente não tem interesses da mesma maneira no Brasil que temos na China. Além disso, a postura política de Bolsonaro de fazer uma aliança tão explicitamente política com nem o Partido Republicano, mas com o presidente Trump, a chegar na Jardim de Rosas e basicamente fazer campanha pela reeleição do Trump, teve um impacto profundo no Partido Democrata. E vocês têm que entender que essa carta que alguns mencionaram agora, de 15 senadores, está ligado diretamente a essa postura de polarizar num momento de profunda angústia aqui nos Estados Unidos com tudo que tem acontecido nos últimos anos, culminando no ataque ao nosso Capitólio. O Bolsonaro se meteu nisso profundamente, além do ex-chanceler. Então, tem um problema político com seu próprio partido, que o Biden tem, em tocar essa agenda bilateral. E isso tudo está sendo concentrado na agenda das Amazonas. Ele precisa de um gesto
do governo brasileiro para tocar uma agenda bilateral mais ampla, porque o partido dele não vai deixar que seja diferente. Então, sem algum compromisso neste espaço, mesmo com a questão China, mesmo com uma certa aliança geopolítica, mesmo com vários outros assuntos comerciais e outros assuntos geopolíticos, inclusive Venezuela, o futuro da democracia global, que tem sofrido várias derrotas no cenário geopolítico em termos gerais, mesmo com tudo isso na pauta bilateral, sem algum avanço neste espaço, na clima, vai dar muito problema mesmo. Não vou dizer que o engagement, sabe, a diplomacia vai parar, nada disso, mas que vai ter um impacto, vai ter. E vai ser profundo se a gente não conseguir, os dois lados não conseguir se aceitar de alguma maneira. Além disso, porque não só no contexto brasileiro, mas tem várias amostras, e Nathalie talvez possa falar sobre isso com mais experiência do que eu, mas o Biden está basicamente desenhando uma série de propostas que poderiam, de uma maneira fundamental, mudar a maneira por quais as agências federais de desenvolvimento aqui dá prioridade à agenda climática. Ele está falando de algumas agências de completamente mudar a missão dessas agências para priorizar a clima. Quer dizer, isso não é só uma questão brasileira, Estados Unidos. A gente está vendo, pelo menos pelos próximos 4 anos, alguma coisa que eu nunca tinha visto na política externa norte-americana antes, inclusive do governo Obama. Último ponto, Eduardo tinha falado sobre a importância de 2022, as eleições de Congresso aqui nos Estados Unidos, e ele tem razão, que isso eu acho vai ser uma amostra importante de como essa política pode ir longe no cenário norte-americano. Mas só queria destacar uma coisinha. Quase todo o dinheiro que o governo Obama investiu na agenda verde durante aqueles 8 anos, quase tudo veio do Recovery Act, que foi passado em 2009, e houve basicamente $1 bilhão. Quase todos os recursos públicos dos 8 anos do governo Obama, que foi um aumento relativamente grande, aconteceu naquela primeira parcela de legislação. Quer dizer, se essa lei que Biden está tentando aprovar agora, de infraestrutura, passar, que vai ser muito mais de $1 bilhão, mesmo perdendo o Congresso em 2022, a nossa Câmara de Deputados, esse dinheiro poderia fluir por muitos anos depois disso. Então, Eduardo tem razão sobre a importância disso no cenário político maior, mas eu acho que é melhor olhar por essa lance no sentido doméstico, essa lance de infraestrutura, para entender os recursos públicos maiores que os Estados Unidos vão ter na época Biden-Harris. Desculpe, falei muito. A gente está falando em trilhão, né? Posso te falar? Claro. Em relação a... eu estou de acordo, basicamente, com o que você falou, digamos, inclusive não acho que seja de nenhum modo possível, digamos, que se não haver certo avanço da posição, digamos, do Brasil na redução do desmatamento, a situação vai ser tensa na relação com os Estados Unidos, digamos, tá? Eu só falei que não via que vai haver sanções. Agora, em relação ao que você disse, perfeito, se é aprovado este ano o pacote de infraestrutura, isso dá um fluxo de dinheiro para vários anos, digamos, isso estou de acordo, tá certo? Porém, a ambição, o anúncio, a meta do plano Biden é muito profunda. E não é dizer, uma coisa que não, você tenha uma margem para continuar mesmo com perda de parte do Congresso ou de todo o Congresso, digamos, tá certo? Mas outra coisa que tenha fôlego para continuar aprofundando, para poder cumprir a meta, que inclusive os analistas mais otimistas falam de 70% a 80% de cumprimento. Digamos, cumprir 100% é muito difícil. Tem muita pergunta chegando Concordo, aqui. Eduardo, E eu vou concordo passar com esse último ponto. Só para terminar, que eu concordo. Tá certo.
A gente tem muita pergunta chegando, muitos comentários, eu vou passar para lá, mas antes de ir, eu queria levantar um tópico aqui de está se falando isso, que sinais, quais são os sinais que são possíveis? Que sinais são possíveis que o governo brasileiro emita nesse momento? Nós tivemos já recorde de desmatamento em março, né? A gente já entrou nessa reunião com números bem desanimadores vindo logo antes, enfim. Natalia, vou para você primeiro. Qual seria uma agenda mínima? O que é que o Brasil pode apresentar nesse momento para conseguir temperar aí essa relação com esse novo projeto dos Estados Unidos? Cecília, muita expectativa foi criada, inclusive antes da cúpula, né? Foram várias as idas à CNN aqui no Brasil por membros do governo anunciando mudanças, mas basicamente foram relativas a decretos aqui que saíram, atos do poder formal, mas sem qualquer grande impacto, tá? Mas o que poderia ser feito? E aí eu vou acabar aqui misturando um pouco do que eu acho que deve ser feito, mas que politicamente eu acho que não vai acontecer. Mas uma primeira coisa é a relativa aí ao processo das multas, né? As multas estão travadas desde 2019, porque houve um ato do Ministério do Meio Ambiente que criou núcleos de conciliação ambiental, que basicamente, se você recebe aí um auto de infração, você pode negociar isso. O problema é que as audiências para essas negociações acontecerem nunca são marcadas, então o processo está basicamente congelado. Esse seria, eu acho que a espinha dorsal da política que nós temos aqui de combate a crimes ambientais e que foi mobilizada. Essa espinha dorsal hoje não está ali. Basta uma canetada desfazendo esses núcleos de conciliação ambiental, ou então, a gente tem vários projetos aí de decreto legislativo no Congresso Nacional buscando sustar essa medida. Alguns deles, inclusive, estão avançando. Mas essa seria voltar pelo menos a poder multar, né? Destravar isso aí que está parado. Eu não vejo nenhum apetite do governo atual para desfazer o que foi feito. Então, mas essa seria, em tese, a primeira coisa a demonstrar. A segunda tem a ver com o uso dos recursos, um pouco do que eu comentei antes aqui, respondendo uma das dúvidas do Nicolas. Quer dizer, a gente tem 2,9 bilhões de reais no Fundo Amazônia, mais 500 milhões que vieram do Green Climate Fund para o pagamento de serviço ambiental. Esses últimos aí não foram gastos, nada ainda foi gasto, acredito que vai ser. Mas nesses dois casos, o governo, por que está parado? Vamos lembrar. Porque ela traz, de novo, um outro ato, um decreto que acabou com todos os conselhos criados por portaria ou, enfim, outros meios infralegais, fez com que a governança do Fundo Amazônia fosse resetada e o governo nunca mostrou disposição em recompô-la, né? Isso faz parte lá do contrato entre o BNDES e a Noruega, por exemplo. Então, esses recursos não vão poder ser liberados se não houver essa disposição em recompor a governança. Não vejo tampouco, nesses 2 anos e meio quase, disposição do governo brasileiro em fazer isso. Seria um gesto, e é um gesto simples, né? Basicamente deixar que as ONGs e os estados tenham poder paritário dentro do Comitê Orientador do Fundo Amazônia junto ao governo federal. O governo federal não quer isso, mas seria uma segunda questão. E a terceira, eu acho que é assumir metas em relação ao controle do desmatamento para este mandato. Eu acho que é até possível. Esse é o único dos 3 pontos que eu estou trazendo aqui que eu acho que é politicamente viável, né? Metas ainda que frouxas, quer dizer, nada parecido com aquilo que deveria ter sido cumprido em 2020, que estava na lei que nós fizemos da política de clima de 2009, que era reduzir o desmatamento em 80%, isso é improvável, mas alguma meta real aí que o governo pudesse colocar na mesa e que sinalizasse, enfim, disposição à ação. De novo, não vejo nada disso acontecendo, e hoje a gente viu mais uma ação aí de colocar a Força Nacional para atuar na Amazônia, né? Eu acho que isso é uma ação bem para inglês ver, porque não basta você colocar os militares em campo se quem pode multar, quem pode de fato, né, mudar os incentivos, não tiver as condições, as capacidades adequadas para fazê-lo.
Então, em resumo, Cecília, o que poderia ser feito para realmente mudar o jogo, eu não vejo que será feito, porque tem um custo político alto, e daqui a pouco nós entraremos no período eleitoral, e não é do interesse desse governo, eu acho, que desagradar suas bases políticas, que me parecem muito felizes aí com os rumos que foram dados por essa gestão. Então, essa é a minha avaliação, e eu acho que qualquer outra coisa fora disso que possa vir a ser anunciada pelo governo Bolsonaro é mais espuma, é mais coisas para os ingleses, americanos e noruegueses verem. No dia que começarem a cobrar por serviços de irrigação, vamos ver se muda algumas pessoas começam a pensar de outra forma, né, na base. A Ana Toni, eu vou começar daqui da coisa. A Ana Toni colocou uma pergunta para o Nicolas e pergunta o que Nico, você entende que os negociadores entendem por coisas concretas que o governo brasileiro precisa demonstrar para dar alguma segurança. Qual é a demanda mínima do ZEUA ao Salles? Quer dizer, um pouquinho parecido aqui do que eu tinha falado com uma coisa, mas assim, como é que é a visão daí? O que é que espera? Qual é o mínimo? Gente, é uma boa pergunta. Infelizmente, não sei que todos sabem disso, mas eu não estou por dentro das negociações e também não sou experto exatamente em quais seriam... Gente, como você fala mesmo? Metrics? Métricas Métricas para ser julgadas. Mas, em termos gerais, o que o governo Biden e os democratas estão ouvindo da sociedade civil norte-americana e brasileira é uma coisa relacionada às taxas de desmatamento, à situação de direitos humanos dos povos indígenas e a autoridade das agências federais civis como o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, poderam fazer o seu trabalho. Então, eu estou chutando, eu não posso afirmar que seria, mas eu acho que é uma mistura dessas coisas. Por isso, eu ouvi falar que, Nathalie, eu entendo completamente o que você disse, de mesmo dobrando os recursos dessas agências em termos de orçamento, ele já cortou tanto mas da perspectiva, eu acho, dos negociadores americanos, é um gesto, pelo menos, de uma mudança de vontade. E por isso, eles comentaram na empresa, eu acho, na mídia brasileira também, assim, sem uma citação assim explícita, que acharam bom uma fala dessa. Então, eu acho que isso tem a ver, eles vão... Eu sei que as matérias do fato que o orçamento entregado não mostrou este compromisso que Bolsonaro falou na cúpula, que as pessoas notaram isso em Washington, pelo menos. Então, eu acho que seria uma mistura dessas coisas, mas, infelizmente, eu sou mais analista da política entre os dois países e não das métricas como a Nathalie neste tema. Mas eu seria que mais ou menos por aí. E eles poderiam não implementar sanções, eu concordo com o Eduardo, eu não enxergo isso acontecendo, pelo menos em 2021, mas se o desmatamento continua desse jeito, se a negociação bilateral ficar muito feia, se a União Europeia tomar mais providências, eu acho que você poderia ver algumas coisas, e se a pressão da sociedade global ligada ao Partido Democrata, os senadores democratas enxergam essa negociação como fracassado, eu acho que aí, em 2022, eu consigo imaginar um cenário onde os Estados Unidos, mas não seriam sanções exatamente, eu acho que seria mais, e desculpa, mas meu português vai me falhar neste momento, mas vai ter algumas mudanças na nossa política de supply chain goods. Cadeia de cadeia de... Pois eu acho isso possível em 2022. E a gente já tem uma infraestrutura de leis que poderiam ser utilizadas nesse sentido. Por exemplo, tem uma chamada Lacey Act. Vocês poderiam pesquisar se quiser. Eu só desculpa complementar. Eu acho que essa questão da rastreabilidade das cadeias
é chave. Eu acho que isso também está nas discussões do Mercosul com a União Europeia, e que eu acho que, enfim, permeia aqui todo o debate sobre cadeias livres de desmatamento, etc. e tal. Eu acho que esse é um dos pontos. Na era Ernesto Araújo, havia uma grande dificuldade em avançar em novidades nesse sentido, né? O Ernesto falava, a gente já tem aqui um sistema e vai ser esse mesmo. Eventualmente, a gente pode ver avanços nesse sentido. Não ouvi nenhuma fala da Tereza Cristina ou do novo chanceler, mas acho que a rastreabilidade é um ponto muito importante e é onde o Brasil teria condições de trabalhar, até porque os atores privados estão muito pressionados, os frigoríficos, e dispostos, eu acho, que seguir, né, e estruturar algo, mas curiosa para ouvir o que o Viola acha. Não, eu acho, assim, que existem, por causa de todo esse profundo envolvimento dos diversos setores da sociedade brasileira, mas agora particularmente com força do empresariado para a mudança da política climática e ambiental na Amazônia, eu acho que existe hoje um setor do Ministério de Bolsonaro que está interessado em mudança da política ambiental, tá certo? Ou seja, eu diria que a área econômica está claramente interessada. Hoje o Ministério das Relações Exteriores, embora não seja muito ativo, mas certamente é uma mudança. Digamos, ele coloca que a mudança climática é uma questão fundamental para o Brasil e para a humanidade. Então, você tem hoje um ministério, vamos dizer, com predomínio de setores favoráveis a uma mudança da política ambiental. Porém, o Bolsonaro está do outro lado. Bolsonaro, Salles, e alguns ministérios, ou, por exemplo, digamos, toda a parte de reforma agrária, digamos, que são mais contrários ou mais ligados diretamente ao que seria, porque em continuar esta política amazônica tem dois setores da base de Bolsonaro. Um setor é mais que nada por interesse, que são todos os players dos ilícitos na Amazônia, ou seja, os desmatadores ilegais, fazendeiros que desmatam ilegalmente, os desmatadores que ainda nem são fazendeiros, mas que são candidatos a fazendeiros, os grileiros, apropriadores ilegais de terra, garimpeiros ilegais, invasores de terras indígenas. Todos esses segmentos são base de cor de Bolsonaro do ponto de vista de interesse material. E tem um outro setor do bolsonarismo ideológico que está fora da Amazônia, está no país inteiro, digamos, está certo? E que tem uma visão de que a proteção ambiental, a legislação ambiental, o ambientalismo são uma conspiração, basicamente, de forças internacionais para bloquear a ascensão do Brasil, digamos, tá certo? Então, você tem esse, e isso é núcleo do bolsonarismo, esse, o 20%, digamos, somados esses dois, são parte do 20-25% da base bolsonarista. Então, por esse lado, ele não pode mudar a política. De outro lado, a pressão no núcleo, nos agentes mais poderosos, ativos, econômicos e sociais da sociedade brasileira, vai na direção de mudar a política. Então, aí tem incertezas. Ter bola de cristal sobre isso é impossível. Eu me inclino a pensar mais que é mais provável não mudar que mudar, mas eu deixo na janela aberta para mudanças por estas características. A contradição está instalada dentro do governo Bolsonaro. Porque, enfim, o Brasil é uma potência mundial, nós ainda somos uma grande economia, né? Apesar dos pesares, ainda somos uma grande economia com muitos interesses externos. E então, encaixa nessa conversa que vocês estão falando uma pergunta que chegou do Carlos Nobre, e ele pergunta exatamente se os sob Biden, se vão implementar, e efetivamente podem implementar, políticas de o que ele está chamando de deforestation free supply chain, ou seja, do rastreamento e etc., de garantir que essa cadeia produtiva seja totalmente livre de desmatamento. Isso é viável e está no radar desse governo Biden? Não pode entrar no radar desse governo Biden? Eu abro, não sei quem quer ir primeiro. Vou tentar. Obrigado pela pergunta difícil, Carlos.
Não, mas eu acabei de falar, basicamente. Então, eu acho que está no radar. Eu acho no curto prazo, complementando basicamente o que o Eduardo falou antes, eu não vejo isso como uma possibilidade este ano. A tendência do governo Biden é tentar um diálogo, assim, de boa vontade com o governo brasileiro, neste caso, Bolsonaro, mesmo sem muita confiança no que der, mas eles vão tentar de fato. Eu acho que vai ficar mais ou menos por aí este ano, até que a gente chegue em novembro e a gente vê se este diálogo diplomático com o Brasil, assim, bilateral, deu algum resultado. Se isso não acontecer, ou além de não acontecer, de não conseguir algum resultado, Bolsonaro e outros do gabinete voltaram a falar assim de polêmicas no campo, as taxas de desmatamento continuam deste jeito, instituições como o IBAMA continuam nessa jogo político das autoridades federais, aí sim, em coordenação com a Europa, eu acho que poderia ter condições políticas nos quais Washington, pelo menos pesquisa, ameaça sobre isso, tem uma certa infraestrutura para fazer, outras autoridades que não chegam a ser exatamente sanções, mas poderia pensar neles mais ou menos dessa maneira. Tem um ato em particular que se chama AIPA, que fala sobre emergências internacionais. O Biden poderia dizer que a crise de mudança climática hoje em dia, uma verdadeira ameaça à segurança nacional, coloca assim, e com isso ele já tem a autoridade de basicamente implementar sanções em certos produtos que ele acha contribuem a essa crise global que afeta a segurança nacional dos Estados Unidos. O Trump fez, o Obama fez, usou essa mesma coisa, e pensando bem, o Pentágono dos Estados Unidos já definiu a mudança climática como uma ameaça de segurança nacional, inclusive durante a época Trump. Então, o Biden poderia muito bem articular uma série de sanções, basicamente de políticas públicas, nesse sentido. E eu poderia imaginar um conjunto de fatores políticos pelos quais o governo norte-americano não tem controle, assim, total, nos quais, em 2022, a gente vê alguma coisa assim. Em particular, se a Europa também está considerando uma coisa parecida. Então, eu não diria que eu não enxergo como provável, mas certamente eu acho possível, dependendo da evolução das negociações que estão em jogo hoje em dia. Um complemento que você falou, Nick, tem uma outra coisa. O ano que vem é um ano eleitoral no Brasil. Então, qual é o... obviamente que o governo Biden isso não vai ser declarado publicamente, mas é favorável à não reeleição de Bolsonaro. Isso é óbvio se qualquer análise político, digamos, lógico. Digamos, tá? Então, o que acontece? Um risco de entrar a uma retaliação justo ano que vem é isso possibilitar uma campanha, uma reação nacionalista, digamos, ou seja, que eventualmente fortaleça as possibilidades de reeleição de Bolsonaro. Então, o que acontece? Isso, ano que vem, seria algo, digamos, de risco, que não precisa... Então, por que fazer o ano que vem? Agora, se Bolsonaro se reelege, claro, faz em 2023. Mas antes não, porque tem um perigo, nunca se sabe a reação, mas um perigo pode ser que isso desenvolva uma reação nacionalista, defesa da soberania nacional. Estados Unidos está interferindo na lógica imperialista, digamos, está certo? E isso, por mais que isso é contrário à trajetória de Bolsonaro até hoje, mas isso é possível, digamos. Um soberanismo estreito está presente em vastas camadas da sociedade brasileira.
Desculpe, Cecília, mas só para complementar, eu acho um argumento, um ponto de Eduardo super importante. Eu enfrentei isso no governo norte-americano. Essa eu acho completamente, eu entendo, porque tem essa sensibilidade brasileira, sabe, sobre a Amazonas, e não uma coisa só de Bolsonaro. A gente já viu isso em vários outros contextos políticos brasileiros. Eu confio que a equipe das Américas, da política das Américas do Biden entende isso. Eu acho também, Eduardo, justamente por causa de tudo que você falou, isso faz parte da tentativa de construir, em primeiro lugar, neste primeiro ano, um diálogo mais produtivo com Bolsonaro, justamente porque a gente não tem outra escolha, sabe? Tipo, ele é o presidente do país. As Amazonas, 60% da área é território brasileiro. Ele tem que, o Biden quer, a gente tem que tentar, e tem vários motivos. Um disso é um medo de fortalecer Bolsonaro de uma certa maneira se a coisa desse errado. Eu acho que isso está no meio ambiente em Washington, pelo menos com alguns pensadores, diplomatas que já atuaram em Brasília, na embaixada, etc. Mas concordo completamente com você, Eduardo. Eu acho um ponto super importante. A não ser que o presidente mude completamente, né? E amanhã começa a fazer tudo, que proteger a Amazônia e proteger tudo. Mas a Amazônia nossa é uma coisa muito... Enfim, eu sou brasileira há muitos anos, algumas décadas, e essa coisa é recorrente, né? A Amazônia é nossa, a Amazônia é nossa, a Amazônia é nossa. É muito para todo lado. Mas eu queria mudar um pinguinho de assunto aqui ao lado, porque a gente tem muitas perguntas aqui ligadas. Eu nem vou citar por nome todo mundo, porque são várias pessoas que levantaram a questão dos governos subnacionais. E como a atuação dos governadores, temos o consórcio dos governadores, e qual é a possibilidade de atuação ou de diálogo que seja direto com os governos subnacionais. Nathalie, você está adiantando? Você quer começar? Olha, primeiro eu acho que a gente tem que celebrar essa inovação que foi a instalação desses consórcios entre governos estaduais, que não foi agora, a gente já tinha, né, alguns, mas o consórcio do Nordeste é um que inclusive tem atos aí, leis comuns falando de clima, o consórcio da Amazônia, notadamente, aí um encontro, né, de, enfim, políticos de vertentes diferentes, mas que estão buscando convergir, buscando cooperar. Eu acho fantástico, porque isso abre, os consórcios, eles têm uma personalidade jurídica de associação, isso abre a oportunidade de se captar recurso diretamente, né, e não para um estado ou outro, mas como bloco. Então, eu acho fantástico, eu acho que tem, inclusive, agora, daí fazendo a ponte, né, com esse mecanismo que foi criado, o LEAF, com esse acrônimo LEAF, eu acho que há, sim, oportunidades para começar a fazer junções. Resta saber quais serão as propostas, quais serão os resultados que os governos estaduais vão conseguir demonstrar aí nesses próximos anos. Lembrando, por exemplo, o caso do Mato Grosso, né? O Mato Grosso tem aí uma estratégia que chama PCI, Produzir, Conservar, Incluir, que está posta desde 2015, é fantástica, reúne centenas de atores locais, privados, ONGs, povos indígenas e agências do Estado. Eles têm feito um baita esforço, pegaram todo o recurso que veio da Lava Jato para combater o desmate no último ano, acho que foi interessantíssimo. Conseguiram achatar um pouco a curva, mas por que não conseguiram mostrar um resultado ainda melhor? Porque boa parte das terras são federais e em terra federal precisa do governo federal atuando. Então, acho que tem uma questão aqui que a gente não tem, que eles não têm como resolver sozinhos, nem tem como se meter, na verdade, né? Que são as terras indígenas, as unidades de conservação federais, as terras devolutas que estão aí. Eles não vão conseguir dar conta disso. Então, mesmo para esse tipo de pagamentos ou para relações de mercado ou não mercado, existem limites, né? E eu não sei como a comunidade internacional vai se relacionar com eles nesse sentido. Algo para ser aí construído e visto, mas eu vejo com muito bons olhos e fico feliz de ver também a liderança dos governadores. Acho que eles têm feito também narrativas novas, né, trazido novidades nesse sentido e tentado
eu acho que sair dessa coisa da sanção, ou trazer algumas oportunidades, falar, peraí, a gente é mais do que o governo federal, o Brasil é muito mais do que o Bolsonaro. Tem um complemento que falou Nathalie, estou totalmente de acordo, que para além especificamente desta questão, todo esse ativismo dos governadores, em relação ao clima, mas também em relação à pandemia, é algo que tem uma dinâmica mais profunda, no sentido de colocar em debate determinados parâmetros do federalismo brasileiro, digamos, tá certo? Que é, a diferença do federalismo americano, ainda um federalismo onde o poder do governo nacional é muito forte, digamos assim, e as responsabilidades dos governos estaduais muitas vezes não são consistentes. Então, acho que é muito, muito importante o que está acontecendo no plano dos governadores, digamos, é para longo prazo isso, e não é apenas sobre clima, é sobre várias questões. A pandemia também está mostrando isso profundamente. E, rapidamente, antes de eu mandar, a gente já está incrível, o tempo voou, porque vocês são incríveis, é um papo fantástico. O tempo voou, a gente está quase chegando perto do fim, mas eu queria colocar até uma questão que foi levantada aqui, que é a ascensão ao OCDE, que foi muito, né, alardeada como uma coisa boa e que foi negociada, enfim. Coloca em risco, não coloca em risco, ou devemos nos preocupar com isso, ou não importa? Professor. Eu acho que a possibilidade do Brasil entrar na OCDE durante o governo Bolsonaro é muito baixa, porque a imagem do governo Bolsonaro, não apenas da questão climática, digamos, ou seja, ambiental, amazônica, sino em geral, uma questão mais geral de direitos humanos, do que são os ataques à democracia. A imagem do governo Bolsonaro na Europa é muito forte. Isso aí, por exemplo, digamos, eventualmente você pode ter setores republicanos favoráveis à entrada da OCDE, setores republicanos americanos, mas na Europa é quase generalizado a ideia de que para o Brasil entrar na OCDE tem que cumprir, digamos, com toda a cláusula ambiental e com uma política consistente de proteção dos direitos humanos, populações indígenas, digamos. E para isso, o que se espera na Europa e nos Estados Unidos é um novo governo. Então, eu acho que tanto o acordo, a ratificação do acordo com Mercosul e Estados Unidos, quanto a entrada na OCDE, não acontecem até pelo menos 2023. Só um complemento também, vale lembrar, Cecília, que cerca de 60% dos instrumentos legais com os quais o Brasil precisa se tornar consistente da OCDE são ambientais, né? 60%, a maior parte realmente desses padrões aí de economias avançadas que a gente terá que aderir se a gente quiser ser membro. E então eu acho que esse processo está em curso, a gente inclusive vem acompanhando isso na política por inteiro, mas eu vejo como, Eduardo, além da questão política de não haver aí espaço no momento para essa adesão se confirmar, eu acho que tecnicamente ainda teria muito chão pela frente, né? E aí vale também lembrar uma coisa que aconteceu recentemente, acho que foi por volta de fevereiro ou março, o Brasil tentou se tornar membro de uma das comissões da OCDE, que era justamente o Comitê de Meio Ambiente. E isso que o Eduardo falou se manifestou, porque houve uma reação, houve cartas da sociedade civil, e uma carta, inclusive, e o convite foi retirado. Então, o Brasil ficou de fora de um comitê específico lá de meio ambiente. Eu acho que isso é um sinal bem relevante também de como a nossa credibilidade está em baixa, né? Tá questionada, e eu acho que a gente vai ter um trabalho enorme aí de construção, de reconstrução de credibilidade pela frente, muito além desse governo, é claro. Então, para as considerações finais, a gente vai roubar aqui uma pergunta do Paulo Moutinho. Doutor para todos. Suponham que o recurso mencionado por Biden durante o debate, os 20 bilhões para a Amazônia, chegasse amanhã. Suponham também que cada um de vocês fosse o presidente do Brasil. Onde e como esse recurso poderia ser investido de maneira emergencial para acabar com o desmatamento na Amazônia? Mica, eu vou começar por você.
Você acabou de ganhar a cidadania brasileira e Pois foi é. eleito presidente. Eu estava esperando este dia quase uma vida inteira. Olha lá, parabéns. Obrigado, viu? Dupla cidadania, finalmente cheguei lá. Gente, realmente eu não faço ideia. Eu vou responder outra pergunta, sinceramente. Essa questão dos 20 bilhões, isso foi uma coisa improvisada que ele falou como candidato e foi eu acho que ele meio confundiu as coisas, porque houve fala, Nathalie, você poderia falar muito melhor sobre isso do que eu, mas na negociação, eu acho que nem terminou em 2015 exatamente, mas sempre parte daquele ciclo da negociação eram fundos justamente para compensar tudo que economias desenvolvidas como os Estados Unidos têm depositado no meio ambiente ao longo do último século, sabe? Em alguma altura do jogo, 20 bilhões foi citado. Eu acho que no calor do momento político, o Biden usou aquilo porque ele realmente ficou ofendido com essa aliança entre Trump e Bolsonaro como um exemplo maior de tudo que estava errado na política externa na época Trump. Então, está mais ou menos por aí. E essa coisa de 1 bilhão, a gente já está vendo que está sendo colocado num contexto mais regional. Tá? Para ser sincero, não faço a mínima ideia de como a gente poderia investir 20 bilhões, não cabe a mim, não sou experto das Amazonas como você. Eu vou colocar Nathalie no hot seat para responder essa pergunta, mas minha visão maior é que essa coisa de 20 bilhões deve ser esquecida. Foi ele se atrapalhou um pouco na hora do debate, e ele estava referindo a outra coisa que tem a ver com o Brasil, mas não é necessariamente sobre o Brasil especificamente. Eu estou totalmente de acordo com Nick sobre que isso aí foi totalmente temporâneo. Agora, aceito o desafio de Paulo. E então eu acho que se houvesse 20 bilhões, digamos que não são esses, nem são, é só um exercício especulativo, digamos, tá? Acho que fundamentalmente é o seguinte, é implementar plenamente o Estado democrático de direito na Amazônia, coibir ilegalidades, tanto na floresta quanto nas regiões urbanas, empoderar, digamos, ou seja, os governos, as populações e promover um desenvolvimento sustentável baseado na bioeconomia da floresta em pé, nos termos em que vem sendo proposto excelente, brilhantemente, por Carlos Nobre, que pouco tempo atrás fez uma pergunta para nós. Bom, eu, se fosse presidente... Presidente Nathalie agora. Presidente Nathalie, eu pegaria esse recurso, eu acho que faria muito na linha do que o Viola falou, mas eu colocaria para uma meta de net zero deforestation em 2030, nada de desmatamento ilegal. Desmatamento ilegal já está na lei, a gente já tem que, enfim, já tem que coibir, né? Eu acho que seria enfim, uma iniciativa, acho que muito mais robusta, com uma visão comum dada pelos amazônidas e que a gente pudesse reforçar esses pontos que o Viola trouxe, quer dizer, coibir ilegalidade, a gente se livrar disso, realmente não tolerar. Isso dependeria não só de uma estrutura no nível federal, mas também nos estados, né? Fortalecer a governança dessas secretarias, desses, enfim, órgãos ambientais estaduais, que também é super importante. E acho que em cima do que o Viola falou, quer dizer, ter uma mobilização de recurso público que possa desbloquear capital privado, que possa demonstrar para os atores privados que a Amazônia, enfim, a gente precisa de investimento, não basta só filantropia, tem que ter investimento, e hoje o risco é muito alto para se fazer isso. Então, acho que poderia caminhar nessa direção. E, por fim, povos indígenas, né? Eles estão aí segurando a onda, segurando o céu, como diz o Davi Yanomami, para não cair, e eu acho que estão fazendo aí, aos trancos e barrancos, a proteção que deveria, na verdade, ser feita em conjunto com o Estado brasileiro, mas que não vem acontecendo. Então, acho que tem públicos aí que são merecedores de incentivos, e a gente realmente precisaria de um alinhamento aí federativo para tudo isso acontecer. Acho que é isso. Meus presidentes, tirar meu título de eleitor, eu vou ter que escolher quem eu vou votar agora, meu Deus. Isso é difícil. A gente já foi eleito.
Gente, um aprendizado fantástico. Eu queria primeiro pedir desculpas. Tem muita gente, muita pergunta. A gente vai ter muita pergunta e a gente podia ficar aqui 11 horas, mas acho que os nossos panelistas precisam descansar também. Mas vários de Buenos Aires, Carlos Musteldi, Renata Albuquerque, Fábio Vaz, Beatriz Buendia. Gente, é muita gente. Mari Dallaria, desculpa, não conseguimos chegar em todas as perguntas, mas queria agradecer muito a todo mundo que participou. Acompanhem a OCA e todas as instituições que estão, o Política por Inteiro também, e as instituições ligadas aos think tanks, porque realmente eles fazem um trabalho incrível de aprendizado. Eu passei meses agora pesquisando para a nossa próxima edição da America's Quarterly, sobre a Amazônia Sustentável, sobre opções, e a gente ficou nesse mergulho durante muito tempo pensando e falando só disso, e hoje eu aprendi muito mais ainda, quer dizer, achei absolutamente foi um privilégio estar aqui com vocês. Eu queria agradecer, claro, Nick Zimmerman, Nathalie Unterstel, professor Eduardo Viola, claro, enfim, foi realmente fantástico. E queria dizer para ficarem ligados também nos próximos, né? Os próximos lives da OCA, como o Pedro falou no início, em maio é o potencial exportador da floresta. Tem pesquisa muito interessante falando sobre isso, sobre os produtos que low-hanging fruit, que chama, né? Os produtos que já tem, e junho é a agenda da China, e também me avisam aqui, também vai ter um sobre bioeconomia bem próximo. Então, fique ligado que os próximos episódios do OCA Binários vai ter um também sobre a bioeconomia, e agradecer a participação de todos. No próximo, então, estejam aqui, acompanhem a gente, vocês podem se inscrever também acompanhando, para acompanhar os eventos, se inscrever no site. Gente, muito obrigada, foi um privilégio estar aqui com vocês hoje, e um ótimo dia, e cuidem-se. Muito obrigado.